O que o grande Nicola, que sempre apura, traz de novidade para nós mineiros? PJ, agora há pouco o Iguinho e o Adro falaram a respeito de Caio Jorge, com proposta de fora, e a possibilidade de o Renier vir para o Brasil. Os dois são representados pelo mesmo empresário, o Juliano Bertolucci, que é o maior do Brasil. E um dos sócios do Bertolucci, com quem eu converso com alguma frequência, eu perguntei para ele especificamente sobre esses dois temas. Deixa eu começar falando sobre o Renier, até com atualizações importantes em cima do boletim dos meninos. Primeira coisa, o Renier, segundo essa pessoa do staff, até foi sondado, mas o Renier hoje quer e precisa continuar na Espanha. Ele tem só mais um ano de contrato com o Real Madrid. O Real Madrid certamente não vai utilizá-lo, até porque na passagem pelo Granada na segunda divisão espanhola, ele foi... não conseguiu ser um protagonista. Mas a permanência na Espanha é precisa, é necessária, para que o Renier tenha a chance de tirar o passaporte espanhol, a cidadania espanhola. A única chance dele conseguir, num processo que ele já vem já há bastante tempo, é conseguir a manutenção no futebol espanhol. Se ele sair para jogar no Brasil ou em qualquer outro país, esse processo não vai adiante. E o Renier entende que com o passaporte comunitário, com o passaporte espanhol, e não ocupando a vaga de um estrangeiro, o mercado para ele se abre na Espanha e na Europa. Então, esse é o movimento que precisa ser feito em relação ao Renier. Difícil imaginar que ele venha ao Brasil por agora, exatamente por conta dessa situação, embora precisemos registrar que desde que foi comprado pelo Real em 2020, 30 milhões de euros, o Renier não conseguiu ser produtivo. Foi só razoável no Real Madrid B, passou pelo Dortmund sem destaque, teve no Granada, teve no Frosinone, enfim, tem acumulado passagens ruins atrás de passagens ruins. Só para completar e devolver a bola para vocês, sobre o Caio Jorge. Apuração parecida ao que disse o Adro, essa pessoa que é sócia do Bertolucci me contou que existiram sondagens lá atrás, antes do acordo com o Igor Jesus. Nottingham Forest quis entender as condições, mais recentemente o Leverkusen perguntou, embora sem apresentar proposta nem nada, mas o fato de o Cruzeiro estar muito convencido de que não fará negócio tem afastado investidores e interessados na Europa. O Pedro Lourenço, Pedrinho BH, tem deixado bem claro que não tem a intenção de se desfazer do seu centroavante contratado no ano passado. O Cruzeiro é dono de 100% dos direitos econômicos. Como é que você vê essa necessidade do Cruzeiro? Aí nós vamos para muito mais que o Nicola informativo, o Nicola opinativo, do mercado do Cruzeiro e do mercado do Atlético. Como é que você vê? Vê o Atlético com essa condição financeira horrorosa, tendo que primeiro estancar a hemorragia interna para depois abrir negociações. Acha que isso é certo? Discutimos isso aqui no Bloco Atleticano. E qual é o jogador, o perfil que o Cruzeiro tem que atacar no mercado, ô Nicola? Assim, CJ, depende do que os clubes querem, né? Eu acho que o Cruzeiro tem um time titular muito bom. Só que esse time titular talvez não seja suficiente para ganhar um campeonato brasileiro, que é um campeonato como uma maratona, um campeonato de pontos corridos, 38 rodadas. Então, acho que seria importante para o Cruzeiro trazer mais um zagueiro. Para mim, há poucos zagueiros no elenco do Cruzeiro. Seria muito importante ter mais um jogador velocista e driblador. É até uma carência diagnosticada pelo Leonardo Jardim já há algum tempo. Então, essas duas posições, para mim, são as mais carentes. O Cruzeiro promete ir ao mercado para fazer pelo menos 2 ou 3 contratações na janela de julho. A janela se inicia no dia 10. Em relação ao Galo, o Iguinho trouxe na mosca, né? A apuração dele bate com a minha. A ideia do Galo é contratar jogadores, mas primeiro resolver problemas internos, com direitos de imagem atrasados, com pagamento. As comissões a empresários, essas não serão resolvidas por agora. Os empresários já têm sido avisados que eles vão receber assim que o Galo conseguir um aporte financeiro externo. E o Atlético busca 700 milhões de reais no mercado. O Atlético também deve contratar jogadores, mas em quantidade menor e muito mais baratos. Ao menos para o torcedor do Galo, aquela queda de braço que eu venho contando para vocês desde o início do ano, entre o Rodrigo Weber, do Siga, e o Cuca, o treinador, essa briga não existe mais. O Rodrigo acabou se desligando do clube porque tinha outra proposta. A tendência é que o Cuca tenha a voz mais ativa. Em relação a reforços, o Cuca bateu muito na tecla nos últimos dias sobre a necessidade da contratação do Alan, volante do Flamengo, que já esteve no Galo. Chegou a conversar por telefone com o Alan, a receptividade foi ótima, o Alan gostaria de voltar. O Flamengo é que tem relutado com essa ideia. A impressão que eu tenho, CJ, é de que o Galo precisa de mais contratações do que o Cruzeiro. Até porque o time titular do Galo, para mim, ainda não está completamente formado. Olha aí, hein?
Vai lá. E eu acho que o Nicola tem razão. Acho que a diferença das duas equipes é justamente essa. Eu acho que o time titular do Cruzeiro ele é mais pronto hoje do que o do Atlético, apesar da distância da tabela não ser tão grande assim, né? Ô, Nicola, a gente tá falando aqui muito do Caio Jorge, é o que o torcedor do Cruzeiro hoje quer ouvir, porque certamente tem medo do futebol europeu chegar firme para buscar o melhor jogador do elenco do Cruzeiro e o mais bem avaliado mercadologicamente da equipe. O que me chama a atenção é que, segundo a apuração do próprio GE, do Globoesporte.com, houve uma pedida, entre aspas, e o Cruzeiro falou, a partir de 25 milhões de euros eu passo a negociar. Você tem um valor de mercado hoje do Caio Jorge, meu caro compadre Nicola? O Cabido, eu até fui conferir ontem no Transfer Market, os caras estão apontando ele em 7 milhões de euros. O Transfer Market é um site muito utilizado por clubes do exterior para avaliar preço de atletas, embora seja só uma figura, né, um número, porque o clube pede aquilo que quiser e vai muito da lei da oferta e da procura, da necessidade de vender ou não. Esses 7 milhões de euros não existem mais. Certamente essa grana foi aquela que o Cruzeiro investiu no ano passado, com direito a bônus, com direito a performance, enfim. O Cruzeiro fez um ótimo negócio quando foi buscar o Caio Jorge. Essa é uma constatação que hoje dá para fazer. Ontem, na conversa que eu tive com um dos sócios do Bertolucci, eu perguntei, mas o Cruzeiro pede quanto? A frase é a seguinte, o Cruzeiro não estabeleceu valor, eles nem cogitam vendê-lo agora, tá? Então o GE, respeitando a apuração de todos, o GE fala em 25 milhões de euros, o feedback que o Bertolucci teve quando conversou com o Pedro Lourenço sobre o Caio Jorge é de que não há valor. E aí, quando não existe valor, quando não há vontade do vendedor do clube em vender, certamente esse valor vai aumentando. E só para completar, Cabidor, sei que você tem muitos cruzeirenses próximos a você, não sei se você é cruzeirense ou não, eu tenho essa dúvida, mas para a comunidade cruzeirense que te acompanha, eu não sei se há motivos para tanta preocupação assim. Sabe por quê? Porque ele acabou de voltar do futebol italiano, e tanto na Juventus quanto no Frosinone, não deixou uma boa impressão. E quando isso acontece, o jogador é olhado com alguma desconfiança pelo mercado europeu. Eu acho que o Caio Jorge vai precisar se provar por mais tempo no futebol brasileiro para que exista uma proposta grande que possa levá-lo para lá.